livro das Revelações, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Glória a Deus. A minha Bíblia tem por epígrafa o texto, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, em nome de Jesus. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ouça assim nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece. Amém? Aleluia. Quero agradecer a Deus nessa noite por esta oportunidade única, mais uma vez, irmão, de fazer menção da sua palavra. Confesso aos irmãos que é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que não pode ser acrescentado e nem tirado nada dessa palavra. Então, grande é a responsabilidade do pregador nessa noite, de transmitir aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Amém? O tema dessa mensagem nessa noite, eu gostaria de tematizar essa mensagem, colocando o seguinte tema. Segura na mão desse irmão, presta a mão para ele aí, em nome de Jesus, num ato profético desse. Como dizem alguns pregadores por aí, uma interatividade profética. Quando o pregador manda você segurar a mão do irmão que está do lado, não fica chateado com o pregador, não. Aleluia. Interaja com o culto, interaja com a pregação. Porque quando você participa, Deus, o negócio fica mais forte. Deus desce na casa. Deus interage também no culto. E quando Deus está interagindo com nós, aleluia, muralhas caem por terra. Deus joga obra de bruxaria, de feitiçaria por terra. Aleluia. Eu quero também que você me ajude nessa noite a pregar. Seja um profeta de Deus. Segura na mão dele e diz assim: o tema da mensagem é Jesus, a porta. Jesus, a porta. Eu quero falar de porta nessa noite. Não tem como a gente falar da porta. E essa porta na Bíblia se chama Jesus. A grande revelação da porta na Bíblia é que ela significa, tipifica, a maioria das vezes, Jesus. Baseado no texto do livro do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo 10, no seu versículo de número 9, Jesus ele vai propor, no versículo 1, mais enfaticamente, o texto-chave está no 9 e no 7, no versículo 9 e no versículo 7, onde Jesus vai fazer a afirmação. Que afirmação é essa, presbítero Tiago? Ele vai afirmar que ele é a porta. Mas antes disso, ele vai propor uma parábola para os discípulos. E ele só vai fazer essa afirmação, que ele é a porta, porque os discípulos não entendiam. Mas por que Jesus falava por parábola? Jesus usava uma linguagem por parábola para que os sábios e os entendidos daquela época não conseguissem entender aquilo que Jesus estava querendo transmitir para aqueles que eram mais chegados, aqueles que se chamavam e se intitulavam discípulos do Senhor. Jesus vai propor uma palavra e vai dizer que ele é o bom pastor. Ele entra pela porta, aleluia, e as ovelhas conhecem a voz do bom pastor.
e elas também o seguem. Mas aí os discípulos, aqueles que estavam mais chegados a Cristo, não vão entender. E Jesus vai começar a explicar dizendo que ele era a porta. E aquele que entrasse por essa porta encontraria entrada e saída, descanso, encontraria também pastagem, alimento, aleluia. Então Jesus estava prometendo algo, que ele seria a porta, que algo era esse que Jesus veio nos prometendo, aleluia, quando permeou essa terra, o reino de Deus. Então, diante dessa passagem bíblica, eu posso dizer e afirmar que Jesus, ele é a porta que nos leva para o céu. Para entendermos o texto que ora lemos aqui nessa igreja, nessa noite, como base para esta mensagem, o texto do capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 7 e 8, a Bíblia vai dizer que Jesus vai mandar João. Quem João? João esse que escreveu dizendo que Jesus era a porta no seu evangelho. Agora ele vai receber uma ordem expressa de Cristo e vai escrever as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E uma dessas igrejas se chamava Filadélfia, dentro desse texto que ora lemos. E ele vai dizer para essa igreja da seguinte forma, como nós lemos nessa noite, que ele diz assim para João: João, escreve ao anjo que está na igreja de Filadélfia, isto diz, escreve aí, João, isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Jesus estava falando dele mesmo, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. E aí ele vai completar no versículo 8, dizendo que ele conhece a obra da sua igreja. E ele vai dizer assim para Filadélfia, aleluia, eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta. E porta essa, Filadélfia, que ninguém pode fechar. Eu quero te explicar isso aqui. Por quê? Que das 7 igrejas que estavam na Ásia, Jesus vai afirmar somente para a igreja que estava em Filadélfia, aleluia, que ele colocou uma porta aberta diante dessa igreja. Nem que os anjos, as potestades, o diabo, toda a força do mal, as hostes celestiais da maldade, não poderiam fechar. Essa porta ninguém pode fechar, Filadélfia. E foi eu que pus ela diante de ti, aberta. Essa porta se chama a porta da graça de Deus. Eu posso até dizer que é a porta da assistência de Deus. Por quê para Filadélfia? Filadélfia foi uma igreja que se excedeu em amor na obra da caridade. E o que é a obra da caridade? Filadélfia se excedia nos evangelismos. Filadélfia se excedia no ajudar ao próximo. Eles se preocupavam com seus irmãos. Eles praticavam o ide do Senhor, mesmo tendo pouca força. Lembra do texto? Ele vai dizer: não negaste a minha palavra, aleluia, em nenhum momento, mesmo não tendo recurso. Filadélfia saía, Filadélfia evangelizava, Filadélfia praticava as obras de amor. E por isso o Senhor colocou uma porta aberta, aleluia, diante de Filadélfia, aleluia, uma igreja que excedia em amor. Quem tem amor, irmão, tem tudo. Quem tem amor, aleluia, tem o favor de Deus. Aleluia, e toda a Bíblia vai dizer que Deus, ele é amor. Aleluia, Deus, ele nos amou primeiro, por isso ele é amor. Então, por isso nós temos que seguir os passos de Jesus, amando também uns aos outros. Esse foi um dos grandes mandamentos que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, porque quando você ama, a porta se abre. Quando você perdoa, a porta se abre. Quando você aprende a amar aquele que te persegue, quando você aprende a amar aquele que te calunia, quando você aprende a amar aquele que nem merece receber amor, aleluia, é assim que Jesus quer uma igreja excedida no amor. Porque das 7 igrejas que se encontravam na Ásia, somente 2 receberam a aprovação de Cristo: a igreja de Filadélfia, aleluia, e a igreja de Esmirna, aleluia. 2 igrejas pequenas, mas
igrejas que ouviam, aleluia, a voz do Senhor. Filadélfia se excedia no amor, e Esmirna se excedia na fidelidade. Por isso o texto vai dizer: ser fiel até a morte, Esmirna. Sabe por quê? Porque dar-te-ei a coroa da vida. Muitos de vocês vão ser presos, vão ser perseguidos, vão até apanhar, vão ser espancados, caluniados, mas não tem problema não, Esmirna. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.